Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 90. Salmo 90, verso 12. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A minha oração nesta noite é a mesma de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que Deus revele para nós a palavra. Ensina-nos a contar os nossos dias. Assim orou Moisés no salmo que acabamos de ouvir. Esta foi uma oração que nos incentiva a contarmos os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ninguém deve deixar de lado este princípio. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Contar os dias, irmãos, é mais do que fazer contas, muito mais. Nós não podemos contar os nossos dias da nossa maneira, não. Temos que contar os nossos dias da maneira do Senhor, da maneira que o Senhor nos ensina, da maneira da palavra de Deus. A maneira do Senhor contar nossos dias não tem nada a ver com calendários e datas, aniversários, coisas assim. Não tem. A maneira de Deus contar nosso tempo, nossos dias, tem o objetivo de construir em nós um coração sábio. É o objetivo de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, o objetivo é construir em nós um coração sábio. O critério divino da contagem é este: não mais eu, mas Cristo em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, o verso 20. Quando o Senhor morreu na cruz, nós também morremos com Ele. Quando Cristo morreu lá, naquela cruz, eu também morri, porque eu estava lá com Ele, eu estava nele. Então, eu morri também. Eu terminei ali. O pecador foi encerrado na cruz. É importante você entender isto. O pecador foi encerrado na cruz, quando ele morreu em Cristo lá. O meu fim é o começo de Cristo em mim. O fim do pecador
é o começo para Cristo viver nele, né? Não mais eu, mas Cristo em mim. Ali na cruz acabou tudo, encerrou os dias dos pecadores, encerrou a vida, encerrou tudo, toda a atividade do pecador, tudo acabou ali, encerrou. O propósito de Deus era este mesmo: encerrar, fechar a conta do pecador para sempre ali na morte com Cristo na cruz, né? Ele terminou ali sua vida, seu viver, irmãos, a sua história acabou. Ali terminou tudo, né? E então começa algo novo, algo totalmente novo. Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo. Você vê? Já não é mais o viver de Paulo, não é a contagem dos dias de Paulo. Ele está dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Irmãos, o único viver que conta para Deus é o viver de Cristo. Entenda bem. O único viver que vale para Deus, que é aceitável para Deus, que conta para Deus, é o viver de Cristo. É o viver de Cristo em nós. Então, a questão é a seguinte: a questão fundamental é esta: quem vive em você? Você ou Cristo? Quando eu sou a fonte da minha vida, então eu vivo em mim. Esse viver que eu vivo, esse viver que surge do eu pecaminoso, é um viver inútil para Deus, totalmente. Você pode ter muitas realizações, mas não contam para Deus, não são contadas para Deus. O que vale para Deus, irmãos, é o que Cristo vive em você. Guarde bem este ponto, porque é importante. O que vale para Deus, o que Deus considera, é o que Cristo vive em você, é o que Cristo vive em nós, né? Deus me deu Cristo para ser a minha vida e para viver a sua vida em mim, né? Cada dia do nosso viver é Cristo se manifestando, é Cristo se manifestando, se expressando para o louvor e para a honra do Pai. Paulo escreveu o seguinte: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Está nítido aqui, né? Levar o morrer, levar a morte, significa estar crucificado com Cristo, significa estar morto com Cristo, significa que morreu com Cristo, né? Então, para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste, se expresse em nosso corpo e através dos nossos corpos. Então, irmãos, Cristo em mim é a vida contabilizada positivamente para Deus. Todos os nossos dias vividos por nós estão perdidos. No Evangelho, somos chamados para morrer e não para viver. Somos chamados para morrer com Cristo, em Cristo na cruz, para que
Ele seja a nossa vida e viva em nós o tudo que Ele é. No Evangelho é assim. A questão então é a seguinte, irmãos: quem está em mim? Quem vive em mim? O apóstolo Paulo responde de forma categórica: Cristo vive em mim. Ele não tinha dúvida nenhuma, né? E nem eu. Eu também posso responder de forma categórica: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim porque eu estou primeiro crucificado com Cristo naquela cruz, né? Então Cristo vive em mim. Você pode responder também com certeza, né? Baseado na revelação da palavra: Cristo vive em mim. Nós vivemos pela fé do Filho de Deus que vive em nós, né? Então, irmãos, o povo de Deus, as novas criaturas, os santos, os regenerados, esse povo é conhecido não por sua relevância, não é por relevância nem por realizações, mas pela manifestação da vida de Cristo e pelo testemunho do Senhor, e da sua palavra. É assim que nós somos conhecidos. É isso que significa: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, né? Ninguém, portanto, pode deixar de orar como Moisés orou: ensina-nos a contar os nossos dias. Aqui está uma oração com propósito, uma oração de alguém que quer viver segundo a vontade de Deus. Ninguém pode deixar de lado esta oração, irmãos. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, né? Me ensina. O coração que agrada a Deus, o coração que está dentro da vontade de Deus, é o próprio coração de Deus, né? A vida que agrada a Deus é a vida de Cristo em nós, a vida da palavra, a vida do Espírito em nós, irmãos. É a vida que agrada a Deus, é Cristo vivendo em nós cada momento, cada instante. Quando eu sou a fonte da minha vida, então eu vivo em mim mesmo. Então é uma desgraça, é uma tragédia quando eu vivo em mim mesmo. É uma miséria total, né? Mas eu morri com Cristo e Cristo vive em mim. Quando eu vivo, o meu viver é um viver totalmente afastado de Deus, mesmo que seja religioso, mesmo que esteja todo dia na igreja, né? Se é você mesmo a fonte, é você mesmo que vive, aí então você está afastado, distante de Deus, né? Muito distante. A vida que agrada a Deus é a vida de Cristo em nós. Cristo veio com o objetivo de produzir em nós uma condição que satisfaça totalmente o coração do Pai, não é? E essa condição que satisfaz o coração do Pai é esta: não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? É a condição que satisfaz a Deus totalmente, que agrada a Deus, é não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que está dentro da vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21, temos aí um texto em que Jesus levanta uma questão
muito importante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora veja onde Jesus colocou o dedo aqui. Veja onde ele coloca aqui a questão importante. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui temos o milagre da graça de Deus. Eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. É o milagre da graça de Deus em nós, né? Eu estou renunciando à minha vontade para ficar com a tua. Significa o quê? Abrir mão da minha vontade para ficar com a vontade de Deus na minha vida, para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Significa o quê? Significa não mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que abrimos mão de nós mesmos. Não tem outro jeito, outro caminho, né? Não tem. Não mais eu, mas Cristo em mim. Nisto consiste o milagre da graça de Deus em nós, e também é isto que consiste na vontade do Pai em nós. Vontade do Pai. O que é a vontade do Pai? Porque aqui diz que não faz a vontade do Pai. E não fazer a vontade do Pai é coisa séria, porque fica de fora do reino de Deus. Você pode ser crente, você pode ser o que for, você pode dizer Senhor, Senhor, você pode ser sabidão, você pode, se você não fizer a vontade de Deus, você está fora do reino de Deus, você não entra. Então a coisa é, mas então o que é a vontade do Pai na minha vida? Você já parou para pensar o que é a vontade do Pai na sua vida? Gálatas capítulo 1, versos 15 e 16. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Isso. Também você pode ler Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então aqui está bem definida para nós a vontade do Pai. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, veja agora, revelar seu Filho em mim. Então é o Pai. Deus aqui é o Pai. Veja que Deus está fazendo tudo para revelar seu Filho em nós. É a vontade prazerosa dele, mas quando aprouve a Deus, o Pai,
que desde o ventre da minha mãe me separou. Deus pensou, Ele pensa nisso assim, muito antes de você nascer. Deus já está trabalhando no projeto dele, e Deus já está fazendo tudo, Ele está separando, Ele está chamando. Para quê? Ele diz: revelar seu Filho em mim. Então a vontade do Pai é revelar seu Filho em você. Quem faz a vontade do Pai é aquele que crê que o Filho veio, morreu por ele morreu no Filho, o Filho ressuscitou para viver nele, porque é aí que Deus quer chegar com cada um de nós. O segundo texto que foi lido de Colossenses, aqui uma outra versão aqui coloca mais ou menos assim: porque através de séculos e gerações passadas Ele guardou este segredo. Que segredo, hein? Ele guardou este segredo, porém agora, finalmente, foi do seu agrado. Veja bem, do seu agrado. Ele quis, é uma vontade prazerosa, foi do seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para Ele, isto é, os santos, né? E este segredo, veja agora, este segredo é Cristo em vocês, é Cristo em vós, é a vontade do Pai, né? Aquelas pessoas de Mateus 7, o versículo 21, que Jesus diz para elas, vamos ler lá novamente o texto, para a gente ver bem o que Jesus disse lá, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, vamos lá de novo. Eu estou bem repetitivo hoje. O que é fazer a vontade do Pai? O que significa eu estou fazendo a vontade do Pai? O que significa isto? Significa que eu estou experimentando Cristo em mim, porque aprouve ao Pai que eu experimentasse o Filho em mim, né? Que o Filho fosse revelado, colocado em mim, né? Então, esse grupo aqui de Mateus 7, 21, com quem Jesus estava falando, vou dizer, nunca, aquelas pessoas nunca experimentaram Cristo nelas. Tiveram muitas realizações e feitos, mas Jesus não veio morar naquelas pessoas. Mateus 7, 21 e 22, você pode ler agora o 22, que vai mostrar muitas realizações fantásticas daquelas pessoas, mas mesmo assim Jesus não veio habitar nelas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Nada disso, irmãos, nada disso foi contado por Deus. Deus não considerou nada disso, né? Eles fizeram, eles anotaram, contabilizaram, mas Deus não estava nem aí, né? Nada disso foi contado por Deus, foi considerado por Deus, valeu para Deus. Por quê?
porque eles experimentaram bênçãos, mas não experimentaram Cristo. Alguém dirá: eu experimento bênção, mas eu pergunto, você já experimentou Cristo em você? Não, eu sou abençoado. Eu não estou perguntando se você é abençoado, eu estou perguntando se você experimenta Cristo em você. Se você experimenta Cristo, não é a bênção, é aquele que abençoa, é o abençoador, é Ele. Se você já experimentou Deus, Cristo em você, não é, irmãos? A salvação, você não pode experimentar salvação experimentando bênção. Você pode experimentar bênçãos e ir para o inferno. Você tem que experimentar Cristo em você. A salvação consiste nisto. Cristo em nós. Estou crucificado com Cristo. Vivo não, mas Cristo em mim. Cristo em mim. Ele em mim. Você está experimentando Cristo em você? E por que Jesus não habitou naquelas pessoas? Por que Jesus não veio viver naquelas pessoas, naqueles crentes maravilhosos, crentes ativistas, cheios de obras, coisas espantosas? Por que Cristo não veio habitar neles? Veja o versículo 23. E então lhes direi abertamente: não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eram crentes, eram pastores, obreiros sensacionais, mas estavam bichados com a iniquidade, estavam bichados com o pecado, com a iniquidade. Viu, irmãos? Jesus não pode habitar em cima do pecado, não é? Ele não pode viver aí se o velho homem está aí dentro de você, a velha natureza, a iniquidade. A iniquidade é a fonte que produz os pecados. Jesus não pode entrar. Jesus não pode, irmãos. É aquela ilustração que eu sempre conto e eu gosto de repetir as minhas ilustrações, porque as ilustrações, sempre as mesmas, ajudam muito para compreendermos o Evangelho, a palavra de Deus, não é? Então a senhora fez um doce de morango muito delicioso e a irmã precisa guardar o doce de morango, mas o frasco onde a senhora pretende guardá-lo está contaminado. Tem lá dentro uma barata morta e algumas formigas estão comendo a barata. A senhora vai colocar em cima dessa contaminação o seu doce? Vai. Se o fizer, estará colocando a perder o doce e também o seu tempo que você usou para fazer o doce. Dentro da normalidade, ninguém seria capaz de cometer tamanho disparate. Mas foi o que o pessoal de Mateus 7, a partir do versículo 21, fez. Eles queriam que Jesus viesse viver neles com o pecado. Vem morar em mim. Vem morar em mim com o meu pecado mesmo. Vem viver em mim junto com o porco do meu velho homem. Vem viver em mim.
o Senhor pode viver aí dentro junto com o porco do meu velho homem, né? Com a cobra da minha velha natureza, com o lixo do meu pecado. O Senhor pode morar no meu chiqueiro, se o Senhor quiser. Vem, entra aí. Jesus não entrou e ainda disse para eles: eu nunca conheci vocês. Não dá, ele não entra. Jesus não entra. Ele proveu, irmãos, um meio para ele habitar em nós. Ele foi à cruz, nos atraiu para ele, morreu por nós em um ato de amor imenso, nos fez morrer com ele, e então nós morremos, e ele removeu de nós, nessa morte, toda a nossa natureza, todo o nosso homem velho, toda a nossa iniquidade. Nada disso ficou, nem um resto, nada. Então agora ele pode vir habitar, morar em nós, viver em nós, não é? Então, uma coisa que o Filho quer fazer é a vontade do Pai. Você sabia que uma coisa que Jesus não abria mão era a vontade do Pai? Ele sempre fez a vontade do Pai. Então, Jesus, ele quer fazer a vontade do Pai. E Jesus está em nós, fazendo a vontade do Pai, e ele está vivendo através de nós, nos conduzindo à vontade do Pai, né? Ele nos coloca dentro da vontade do Pai. O lugar mais seguro que existe é dentro da vontade de Deus, irmãos. 2 de Timóteo, capítulo 2, 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Viu, irmãos? O fundamento que precisamos apoiar a nossa fé é esse: morremos com Cristo. É o ponto de partida. Tudo começa. A obra de Deus começa em nós com a nossa morte com Cristo. Então, o fundamento que precisamos apoiar a nossa fé é esse: morremos com Cristo, né? Mas esse evangelho da cruz é indesejável. Um pregador do evangelho incomoda muita gente. 2, incomoda muito mais. Mas acontece que temos muitas pregações, mas pouquíssimos pregadores da palavra, pregadores de Deus, do evangelho, não é? Estamos vivendo, irmãos, no tempo que Jesus preconizou, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? E surgirão muitos falsos profetas. Veja bem, Jesus disse: e surgirão muitos. Estamos neste tempo. Muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. As pessoas não se sentem incomodadas com os falsos pregadores. Pelo contrário, se sentem bem, né? Se sentem bem. A palavra de Deus incomoda, irmãos. Incomoda muito. Tem um episódio lá no livro de Apocalipse que eu vou ler para os irmãos. É um episódio que sempre me chamou a atenção. Eu gosto de meditar ali. Eu fico pensando
é aquele episódio das duas testemunhas que foram levantadas por Deus, ainda serão, e elas pregaram o Evangelho, pregaram a palavra, elas anunciaram, denunciaram o pecado, pregaram o Evangelho verdadeiro, mas elas foram mortas depois, quando Deus permitiu. Então eu vou ler o texto aqui, assim: e quando acabaram o seu testemunho, a besta, que é o anticristo, que sobe do abismo, lhes fará guerra e os vencerá e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então é Jerusalém, porque foi lá que o nosso Senhor foi crucificado. Jerusalém vai se corromper tanto, que ela vai ser chamada, aqui espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Vai ser mostrado na TV, o Jornal Nacional vai mostrar, todas as televisões vão mostrar, os jornais, os corpos das duas testemunhas de Deus que pregaram o Evangelho, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra, eu gostaria que você agora prestasse atenção, porque é aqui o ponto que sempre me chamou a atenção. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e farão um grande amigo secreto, Aqui diz: e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado. A pregação atormenta, irmãos, os que habitam sobre a terra, o mundo, as pessoas. Você vê Apocalipse 11, versos 7 a 10, você pode ler em casa para confirmar. Irmãos, quando o anticristo matar as 2 testemunhas, vai ter uma festa na terra, uma festa, um bailão, vai ter uma festa maravilhosa na terra. Nós não, eu creio, eu não vou estar. Estou dizendo nós porque eu creio que os irmãos também são regenerados. Nós não vamos estar mais aqui, mas no céu, porque nesta altura nós já fomos arrebatados. Mas quando as 2 testemunhas forem mortas, vai ter uma festa. Os homens vão trocar presentes. Por quê? Por quê? Qual o motivo da festa? Porque as 2 testemunhas pararam de pregar, pararam de anunciar o Evangelho, pararam de denunciar o pecado, irmãos. E sabe de uma coisa? Nós já estamos tendo um prefácio disso agora, viu? Esse tipo de pregação que nós ouvimos aqui e que alguns pregam por aí no nosso país, Tem alguns irmãos que pregam o Evangelho, não são muitos. E quando a igreja for arrebatada,
vai ser um alívio para muita gente. Por incrível que pareça, quando a igreja for arrebatada, vai ser um alívio. Até aqui na nossa igreja, quando os irmãos nascidos de novo forem, o Senhor arrebatar, vai ser um alívio para esta sociedade, para esta cidade. Vai ser um alívio para ela, para as igrejas que ficaram, para alguns irmãos aqui. Vai ser um alívio. Por quê? Porque nós não temos mais que ouvir essa mensagem chata, essa mensagem que incomoda tanto, essa repetição, só isso aí, né? Aí vai encher, viu, irmãos? Esse salão aqui é tão grande, né? Vai encher de gente aqui, vai encher, vai ter muitos instrumentos aqui, vai encher de gente. Se você ficar, você vai ver. Espero que você não fique, porque o povo é fundamentalista, ignorante, que só prega o evangelho, que só prega a palavra, que denuncia o pecado. Esse povo foi embora, agora nós vamos fazer festa, É isso, irmãos, E então é aquilo que Paulo falou, vão dar crédito à mentira. E também tem um texto aqui, se você quer ler, 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 3, também Paulo faz um alerta aí. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Aqui tem uma versão: mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Você vê? O povo quer ouvir coisas agradáveis. Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Tem uma versão que diz assim: e haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Veja bem agora, como que sentindo coceira nos ouvidos. Sentindo coceira nos ouvidos. O povo quer ouvir o quê? Coisinha gostosa, agradável, Aquela coisinha que dá, aquela coceirinha que dá no ouvido, não é, irmãos? Não dá uma coceirinha no ouvido de vez em quando? E você pega aquele cotonete e gostosinho, não é gostosinho aquela coceira? É lógico que é. Você não coça o ouvido, não? É gostosinho assim, é bem gostosinho, É isso que está dizendo aqui. O povo quer ter essa sensação assim gostosinha quando ouve esses malandros aí pregando a palavra, que não tem compromisso com ninguém, enche a igreja, e alguns irmãos ficam tudo louco da vida. Eu poderia encher também aqui. Acorde, meu irmão, se desperte, presta atenção. Ou será que não nasceu de novo? Porque pode ser o caso também, Então, irmãos, só quero ouvir coisa que não incomoda. Então, quando a igreja for arrebatada, a cegueira vai ser tão grande, que é o que o apóstolo Paulo falou, Eu já disse, será dado crédito à mentira do anticristo, vai ser aceito até como Cristo. Mas você, aqui agora, nós podemos dar crédito à verdade agora mesmo. Podemos dar crédito à verdade agora mesmo. A verdade de que? Qual verdade? A verdade de que já estou crucificado com Cristo.
e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a maneira de alcançar coração sábio diante de Deus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, irmãos?